Vamos aí, eu vou conversar agora com alegria com um amigo, um grande médico, mastologista, doutor Tufi Hassan. Tufi, bom dia, boa tarde. Que bom ver você assim alegre, como sempre, saudável. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, doutor Mário de Melo Quete, meu querido amigo. E é sempre um prazer estar de volta falando com você. Sempre um prazer, Mário. E os seus ouvintes da rádio, viu? Estou à sua Obrigado, Tufi. disposição, Mário. Tufi, me diga uma coisa. Existe aí um pleito de que os pacientes portadores de câncer sejam incluídos nas prioridades da vacinação. Você podia explicar isso para a gente? Certamente que sim, Mário. A nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, fez uma carta ao senhor ministro Eduardo Pazuello, no sentido de incluir as pacientes com câncer de mama, mas certamente que os outros cânceres seriam beneficiados nessas pacientes que são consideradas de risco também para a Covid, além dos pacientes ou da população idosa e também dos médicos linhas de frente. E isso é muito importante, Mário, porque vai representar um impacto, e está representando um impacto muito significativo nos pacientes portadores de câncer de mama. Para você ter uma ideia, no ano passado, 75% dessas pacientes deixaram de comparecer, quando comparado a 2019, aos seus tratamentos. Por quê? Foi na época do auge, no mês de abril, maio, e houve uma fuga dessas pacientes, uma dificuldade dessas pacientes e o medo do transporte, o medo de entrar em unidades. E foi essa a nossa reivindicação para que a gente pudesse proteger esse grupo de pessoas, no caso, pessoas portadoras de câncer, e essa foi uma iniciativa da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas que certamente se estenderia para outros pacientes portadores de câncer. Doutor Tufi Hassan é dirigente da CAN, que é uma das mais respeitadas clínicas de oncologia aqui do nosso estado, um médico respeitado e competentíssimo. Tufi, me diga, continua essa fuga do tratamento de pessoas com medo do Covid e aí deixam de ir, com isso aumenta o número de óbitos nessa área? Infelizmente, Mário, é isso aí que está acontecendo, o cenário é esse. O ano passado, 2020, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, fez uma projeção de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o que é que a gente observou? Que nos ambulatórios, principalmente para se fazer mamografia, houve uma queda em torno de 45% dessas pacientes. E o que é que vai acontecer? Isso vai refletir lá adiante, porque nós vamos deixar de fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico mais cedo, aonde as chances de cura, de tratamento menos oneroso para o Estado, para a rede conveniada, seria muito menor. Infelizmente, essas pacientes com medo, e é lógico que a gente respeita isso, os lockdowns, a diminuição de transporte coletivo, tudo isso está interferindo. E o que é que vai representar isso? Cânceres mais avançados, chances de mortalidades muito maiores, Mário. Aumentou também. Com isso, é uma pergunta, assim, mas eu acho que isso, que, por exemplo, de pessoas que foram fazer exames em termos de ter uma prevenção, e pessoas que já têm a doença e que deixaram de ir dar continuidade ao tratamento. Tem as duas coisas, Tufi? Tem as duas coisas, Mário. A pessoa com medo de fazer os seus exames de rotina, que são exames que você utiliza uma propedêutica armada, e essa propedêutica armada eu falo em mamografia, falo em ultrassom, falo em ressonância. Houve uma fuga dessas pacientes. Com isso, estamos diminuindo os nossos diagnósticos.
Pior do que isso, aquelas pacientes que já foram diagnosticadas e que muitas delas em tratamento passaram a não comparecer para um término do seu tratamento ou uma complementação do seu tratamento. E foi baseado nisso, Mário, que a nossa sociedade fez essa carta ao excelentíssimo ministro para que ele incluísse as pacientes portadoras de câncer também no grupo de risco. O que é que isso... Pois não. Pode concluir. Vamos lá. Eu acho que isso aí a gente conseguiria amenizar esse quadro de medo, de fuga dos pacientes ambulatoriais em tratamento com câncer. Tufi, até algum tempo atrás, quando uma mulher, no caso da doença dessa que você falou, do câncer de seio, era diagnosticada com isso, ela achava que era uma sentença de morte. E a gente vê que não é. Eu estava me lembrando agora aqui, Tufi, acho que eu já falei isso com você. No ano de 1956, minha tia Clara, húngara, irmã de meu pai, ela era húngara, veio aqui para o Bahia, ela teve câncer de mama, operou no Aristides Maltês, que na época, 1956, era o hospital só o único que tratava. Referência, né? E ela sobreviveu 30 anos, uma boa, não teve nada. Agora, até hoje, quando você chega para uma mulher, por exemplo, e diz que ela está com câncer de mama, você acha que ela é uma sentença de morte na cabeça dela? De jeito nenhum, Mário. Mudou-se totalmente esse conceito. Esse estigma de que você tem câncer, você está condenado à morte, não existe mais. E a gente tem que colocar isso na informação para as nossas pacientes. Porém, torna-se importante, Mário, esse diagnóstico precoce. Porque esse diagnóstico precoce, que são os tumores nos estágios iniciais, o chamado minimal breast cancer, como o americano chama, os tumores pequenos que diagnosticado, e você dá chance de uma cura até em torno de 96% dos casos. Opa. Então, isso é muito bom, isso é fantástico. Mas está se jogando isso fora, Mário, em função de todo esse processo, de todo esse desentendimento que o país hoje vive. E isso é muito ruim, porque são segmentos que você não sabe mais qual é a direção, as informações são muito deturpadas. E a gente que está aqui na área da saúde, precisamos lembrar que o Covid está presente, nós temos que ter realmente uma série de atitudes para com ele, mas as outras doenças, Mário, não deixaram de existir. O câncer, o derrame vascular cerebral, a Zika, isso está tudo aí presente, não desapareceu em função da Covid. Eles estão, vamos dizer assim, subdiagnosticados ou desapareceram dos consultórios e dos ambulatórios. E quando isso surgir, Mário, já vai ser um problema sério, porque você perdeu a chance, né? O paciente perdeu a chance de um diagnóstico precoce. Eu estou conversando com o médico mastologista, doutor Tufi Hassan da CAN. Tufi, me diga o seguinte, a importância do toque no seio, da própria mulher se tocar e ficar olhando os seios, isso ajuda no diagnóstico precoce? Ajuda e ajuda muito, Mário. Porém, eu vou fazer as recomendações, que é sempre importante, que o seu programa é extremamente ouvido. Todas as mulheres que estão na pré-menopausa, ou seja, que ainda menstrua, o ideal é fazer esse exame 5 dias antes do processo menstrual, tá? Ou 5 dias após o processo menstrual. A mama está mais livre, está menos congesta, é mais fácil de ser avaliada. Essa paciente também deve ir no banho, quando ensaboada, há uma melhor opção de palpar, porque a mama escorregadia ela pode identificar algum nódulo. Outra coisa importante, em frente ao espelho, ela conseguir, em frente ao espelho, Mário, ela conseguir ver se existe alguma retração, algum abaulamento, no sentido de ter alguma deformidade nessa mão.
Porém, Mário, eu vou fazer uma observação. Isso é importante. Mas quando uma mulher palpa um nódulo, ele já é um nódulo grande. Ela já foi evidenciado no exame clínico por ela mesma. Qual é o ideal? O ideal seria se nós pudéssemos descobrir a doença na fase subclínica. Por quê? Porque as chances, Mário, seriam muito maiores, as chances seriam muito mais evidentes para que uma cura se realize com mais consistência. Outra coisa, Tufi, o tratamento, ele é... Porque há algum tempo, por exemplo, a quimioterapia era muito invasiva, muito perturbadora do organismo. Como é que está hoje esses novos medicamentos? Como é que estão? Mário, realmente a quimioterapia ela é extremamente agressiva. Mas o que a gente tem observado é que cada vez mais a gente tem procurado identificar isso, a indústria farmacêutica está fazendo um trabalho belíssimo, as chamadas drogas-alvos. O que é isso? Você vai atingir aquela lesão maligna exclusivamente ela, sem provocar um dano nos tecidos outros e nas outras células. Vou te citar um exemplo, Mário, bem clássico. Câncer de tireoide. O Sim. Câncer de tireoide, as células da tireoide, elas são ávidas por iodo. Olha que coisa interessante. É a única célula nossa do organismo que pega iodo. O que é que a gente faz? A gente faz a cirurgia e injeta nessas pacientes iodo 131. A célula não é inteligente para saber qual é o iodo radioativo e qual é o iodo normal. Então, ela capta o iodo radioativo e morre. Então, é um tratamento-alvo onde você consegue tratar exclusivamente as células da tireoide sem atingir outras células e prejudicando o sistema imunológico da paciente. Beleza. Tufi, olha, muitíssimo obrigado, viu? É sempre uma alegria e um prazer conversar com você. Parabéns para você e para toda a sua equipe aí na CAM, viu? Um abraço assim, muito afetuoso, meu amigo. Mário, muitíssimo obrigado pela oportunidade, estou sempre às suas ordens. É um prazer falar com você. Você é um expoente dentro da radiofonia da Bahia. Né? E isso é muito importante, porque através de você a gente consegue chegar a milhares de pessoas passando informações corretas da maneira de agir, da maneira de... Então, eu estou à sua disposição quando você precisar, meu irmão, você sabe que você mora no coração nosso. Tá bom? Um grande abraço, Mário. Um abração também. Grande doutor Tufi Hassan. Maravilha.